Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicalho Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam por meio das redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus que se reúne neste quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria, para celebrarmos mais uma liturgia que nos prepara para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Hoje a igreja celebra um domingo com um tom diferente, justamente porque a liturgia que nós celebramos hoje nos conduz para o mistério que nos espera. Por isso a igreja chama o domingo da alegria. O nosso coração já começa a se alegrar pelas festas que estão se aproximando, que é justamente a festa da Páscoa, a festa da ressurreição do Senhor. Há poucos dias nós estaremos celebrando a nossa Páscoa. Há poucos dias estaremos celebrando a nossa passagem para uma vida plena, uma vida em comunhão com Cristo Jesus. A liturgia de hoje, amados irmãos e irmãs, apesar do evangelho de ser longo, mas é tão profundo. Eu queria ter tempo e ter a paciência de vocês para dissecar os textos de hoje, mas a gente não tem esse tempo todo, né? Às 9h tem outra missa. Mas de que maneira podemos extrair um pouco da riqueza da liturgia de hoje? Na profecia de Samuel, no livro de Samuel, nós encontramos a eleição de Davi. E vejam como foi a eleição de Davi. Dentre vários filhos de Jessé, Deus escolhe um para que fosse o rei de Israel. É Deus que escolhe, é Deus que elege, e é Deus que unge para que aquele seu servo assuma a missão para ele delegada. Então, Deus envia Samuel na casa de Jessé para que ele pudesse ungir esse servo, um dos seus filhos, para que fosse no futuro o rei de Israel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, encontra um dos seus filhos, e ele vai logo dizendo: é esse que Deus elegeu, porque era um homem forte, alto. Só que Deus fala no coração de Jessé: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios humanos, ou os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Amados irmãos e irmãs, Deus olha para dentro de nós. Deus olha para o nosso coração. Por isso, nós nunca podemos nos colocar nesse mundo para fazer juízos das pessoas. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos julgar ninguém. Pois toda vez que nós julgamos, julgamos pelas aparências. Segundo a leitura de hoje, só Deus é o juiz de todas as causas, pois Ele conhece não só as aparências, mas Ele conhece a pessoa no seu íntimo, conhece a pessoa no seu coração. Deus nos conhece, Deus sabe as nossas intenções, Deus sabe o que nós pensamos, e Deus sabe o que nós estamos buscando. Ele nos conhece. E foi apresentado
para Samuel todos os filhos de Jessé. Nenhum daqueles que ali estava tinha sido eleito, mas restava um. E onde este estava? No campo, cuidando da criação. Quando manda buscar, quando ele chega, o Senhor disse: levanta-te e unge, é este. E ali então Samuel o unge com óleo, e vem um versículo que vai dizer: e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Pela unção que ele recebeu, o Espírito Santo habitou nele. Permitam-me fazer um parêntese. Mas quando que nós recebemos esta unção? Alguém lembra? Quando que nós recebemos, caríssimos irmãos e irmãs, a força do Espírito Santo? Extraindo das Sagradas Escrituras, trazendo para a nossa realidade litúrgica. No sacramento do batismo, às vezes passa até despercebido, mas não é a água que tem o maior significado no batismo. Faz parte. A água é o rito da purificação. Mas como nós ouvimos João Batista dizer: virá alguém que vai vos batizar com o Espírito Santo, vai batizar-vos com o fogo do Espírito Santo. É justamente, caríssimos irmãos e irmãs, essa experiência vivida por Davi. Todos nós que somos batizados, recebemos a unção com o santo óleo, o óleo dos catecúmenos. Esse óleo, ele é sagrado, abençoado na missa dos santos óleos, uma vez por ano, na catedral. O bispo, com todo o presbitério, celebra esta missa, chamada missa dos santos óleos, ou missa da unidade, e dentro dessa missa, consagra-se os 3 óleos usados para os sacramentos: o óleo dos catecúmenos, o óleo da unção dos enfermos e o óleo da crisma. São esses 3 óleos que são consagrados, abençoados, e durante todo o ano a igreja celebra esse sacramento usando esses óleos. Por isso, então, no ato do nosso batismo, seja criança, seja jovem, seja adulto, não importa a idade, no momento que você é apresentado para receber o batismo, quando ali recebe no peito a unção com o santo óleo, a palavra de Deus nos diz: o Espírito Santo se apodera daquela pessoa. O Espírito Santo penetra na vida daquela pessoa. E a partir daí, caríssimos irmãos e irmãs, essa pessoa, esse batizado é conduzido, guiado, orientado pela força do Espírito Santo. Eis aqui uma grande diferença entre o batismo católico e o batismo das igrejas protestantes ou as igrejas evangélicas. Se batizam dentro da água, apenas usa a água. A água, caríssimos irmãos e irmãs, foi usada por João Batista, é chamado batismo do arrependimento, batismo para a conversão. Nós não só realizamos o batismo de conversão, mas nós realizamos o batismo que imprime caráter. O que significa isso? É o batismo que imprime em nossa vida, em nossa alma, a força, a graça do Espírito Santo. Assim como Davi recebe a eleição e recebe então a unção por meio do óleo para se tornar o rei de Israel, todos nós batizados, quando recebemos então por meio do batismo a unção, nós somos convidados a participar do munus de Jesus. O que significa isso? Nós participamos da vida em Cristo, que é sacerdote,
profeta e rei. Nós carregamos conosco a missão de testemunhar o Cristo. Nós carregamos, a partir do batismo, a missão, caríssimos irmãos e irmãs, de anunciar o reino de Deus, de evangelizar. Nós carregamos, por meio do batismo, a missão que o próprio Cristo exerceu aqui na terra, de governar, de celebrar. Então, nós precisamos tomar consciência do nosso batismo, da graça que um dia nós recebemos, e quando você vier trazer o seu filho ou afilhado para receber este sacramento, que tenhamos consciência. O que é que nós viemos pedir à igreja? Viemos pedir a fé. E o que é que nos dá a fé? A vida eterna. E de que maneira nós alcançaremos a vida eterna? Nós alcançaremos a vida eterna porque nós estamos em plena comunhão com Cristo e recebemos, por meio deste batismo, a força do Espírito Santo. Por isso, nós não podemos demorar de batizar os nossos filhos. Tem mães, tem pais que deixam seus filhos crescerem para depois serem batizados. Estão demorando de colocar, de infundir no coração desses seus filhos essa força que só recebemos por meio da unção, por meio do sacramento do batismo. Por isso, amados irmãos e irmãs, fechando o parênteses, hoje então, a eleição de Davi revela para todos nós que no batismo todos nós somos eleitos, todos nós somos convidados a participar desta eleição, onde por meio da nossa fé, por meio do testemunho e alimentados, sustentados pela força do Espírito Santo que habita em nós, somos convidados então a testemunhar o Cristo Jesus com a nossa vida. No Evangelho, nós encontramos a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Na Palestina, aqueles que portavam uma enfermidade ou uma deficiência, melhor dizendo, o povo palestino dizia que eles estavam trazendo ou portando aquela deficiência devido ao pecado. Então, estava muito relacionado a deficiência física com o pecado ou dos pais ou o pecado da própria criança no ventre dos pais. Então eles tinham essa ideia. Os discípulos se aproximam de Jesus, também cheio desses preconceitos, e pergunta: mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus então começa a desconstruir esse conceito, onde excluía as pessoas, e diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Então, portar uma deficiência física, Jesus elimina de uma vez por toda que aquela deficiência não é causa do pecado, não é porque ele pecou, seus pais pecaram, que ele herdou, traz consigo aquela deficiência. Jesus elimina esse pensamento excludente, porque ninguém se aproximava de uma pessoa que portava uma deficiência, porque todos viam: esse é um pecador, esse é um pecador, e ninguém pode tocar nos pecadores que são impuros. Então Jesus disse: não, não é isso. Ele não pecou e nem seus pais pecaram. Nós não podemos nunca pensar dessa maneira. E depois então, Jesus, como sempre, cheio de misericórdia, de compaixão, se aproxima deste homem, faz um pouco de uma massa com a terra, e saliva coloca nos seus olhos, e pede para que ele fosse lavar no poço de Siloé, que chama-se Enviado. O homem então segue a ordem de Jesus, e grande
é a sua alegria, pois ele, depois que lava os seus olhos, fica totalmente curado. Então Jesus cura esse cego. Agora vejam um detalhe importante: a cura desse cego foi feita por duas etapas. Jesus que o toca e faz a massa com a saliva e coloca nos seus olhos e pede que ele dê os seus passos também. Ou seja, as bênçãos de Deus, as graças de Deus que Ele derrama sobre nós, e tem muitas para derramar sobre nós, Ele espera que nós também participemos desta graça. Ele tem para nos dar, mas nós também precisamos dar passos em direção para alcançarmos essa graça. Então, por isso a cura se dá em duas etapas: Jesus que faz a sua parte e o homem que faz também a parte dele. Assim também devemos ser todos nós. Jesus que está o tempo todo querendo curar as nossas cegueiras, e nós precisamos buscar a fonte de Siloé, ou o enviado, né, o termo é enviado, justamente fazendo uma relação aqui, onde nós agora, que apesar de termos boas vistas, muitos ainda caminham nesse mundo como que fossem cegos. E isso nós veremos no final deste evangelho, quando depois daquele longo diálogo entre Jesus e os fariseus, Jesus conclui dizendo o seguinte: porventura, eles perguntam, né? Porventura também nós somos cegos? E respondeu Jesus: se fossem cegos, não teria culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. O que é que Jesus está querendo dizer, caríssimos irmãos e irmãs? Que a cegueira dos fariseus é muito mais difícil de ser curada do que a cegueira daquele cego de nascença. Muito mais difícil, porque o cego de nascença porta uma deficiência, mas no seu íntimo ele acredita em Jesus, e Jesus é aquele que traz a cura de todas as cegueiras. Os fariseus não. Os fariseus duvidam, não acreditam. Por isso, apesar de enxergar com os seus olhos físicos, mas lhe falta a fé. Lhe falta a fé. E essa é justamente a maior das cegueiras, talvez a mais terrível cegueira que o ser humano pode trazer, é a falta de fé. É não reconhecer Jesus como Senhor, é não reconhecer Jesus como Messias, o enviado do Pai. Por isso, então, aqui a gente compreende agora, poço de Siloé chamado de enviado. Quem é o poço de Siloé para curar as nossas cegueiras? Quem é o enviado que cura as nossas cegueiras? Jesus Cristo. Então, se queremos ser curados das nossas cegueiras, se queremos ser curados da nossa falta de fé, nós precisamos recorrermos a Jesus. Só Ele, caríssimos irmãos e irmãs, é capaz de curar todas as nossas cegueiras. E Ele afirma hoje, neste evangelho: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, se você deseja caminhar na luz, se você deseja fazer o encontro com a luz, é preciso buscar Jesus. Então, a presença de Jesus, a permanência de Jesus no mundo, dissipa toda a escuridão das trevas, destrói a escuridão das trevas. Então, se nós desejamos estar na luz, precisamos então estar em comunhão com o Senhor. E por fim, não dá mais tempo, né? Por fim, São Paulo, na carta aos Efésios, hoje, diz-nos: irmãos, outrora eres trevas, era escuridão, mas agora sois luz no Senhor. No batismo, nós nos tornamos luz em Cristo.
Vivei como filhos da luz, ou a gente pode usar um outro termo, vivei como batizados, vivei como homens e mulheres que receberam a graça no batismo. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Agora devemos olhar para nós, olhar para você mesmo e dizer: eu tenho produzido os frutos da luz? Eu tenho sido uma pessoa bondosa? Eu tenho sido uma pessoa justa? E eu tenho buscado viver a verdade, caríssimos irmãos e irmãs, no meu cotidiano? Se nós vivemos a bondade, a justiça e a verdade, então nós estamos construindo a nossa vida a partir desse encontro com a luz, que é Cristo Jesus. E São Paulo ainda nos aconselha: não vos associeis às obras das trevas, que não leva a nada, antes desmascarai-as. Nós não devemos nos associar às obras das trevas, aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso, aquilo que nos afasta da luz, aquilo que nos afasta da presença de Deus. E nós sabemos quais são as tentações diárias que querem nos tirar da luz, que querem nos tirar da presença de Deus. Por isso, então, nós não podemos nos associar a essas obras das trevas, seja elas quais forem. Se você sabe, se você duvida, mas ou alguém lhe disse, ou a igreja tem ensinado que aquela situação, que aquela realidade lhe tira da luz de Cristo e lhe coloca na escuridão das trevas, foge. Lembra do evangelho de ontem, de José? José fugiu para o Egito, para que o projeto de Deus não fosse destruído. Nós precisamos fugir dessas realidades todas, para que as trevas não se apoderem de nós e nos tirem da luz de Cristo, que um dia recebemos por meio do nosso batismo. Por isso, amados irmãos e irmãs, ainda São Paulo vai nos dizer: é por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. O que significa isso? Ainda dá tempo de voltar para a luz. Despertar o que dorme é acordar para o chamado de Deus, é voltar para a presença de Cristo. Quantas pessoas já não participam mais da missa? Quantas pessoas não confessam mais os seus pecados? Quantas pessoas não rezam mais o Santo Texto de Nossa Senhora? Quantas pessoas não leem mais as Sagradas Escrituras? Quantas pessoas estão dormindo, amados irmãos e irmãs, apesar de estarem com os olhos abertos, dormindo para as realidades celestiais, dormindo para a realidade da luz que é apresentada pelo Cristo Jesus na liturgia de hoje. Está na hora de despertar, está na hora de acordarmos verdadeiramente, e acordar significa voltar-se inteiramente para a luz que é o Cristo Jesus. Por isso, então, busquemos durante essa semana fazer esse caminho de preparação para alcançarmos a luz de Cristo por meio da sua ressurreição, que é a Páscoa do Senhor. Que nós possamos durante essa semana viver a experiência que a liturgia nos pede. Sejamos pessoas bondosas, sejamos pessoas justas, caríssimos irmãos e irmãs, e busquemos viver o princípio da verdade. Jesus um dia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é por meio desses 3 ensinamentos apresentados por Paulo que nós viveremos a experiência plena da luz de Cristo, e um dia seremos como Ele, glorificado ao Pai. Venceremos todas as realidades de trevas neste mundo e seremos vitoriosos com Cristo. E tenham certeza, a nossa vitória é a cruz de Cristo. Por isso,
nós cantamos, né? Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Mais uma vez, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Eis a certeza da nossa vitória, a cruz do Cristo Jesus, que nos convida: tome a sua cruz e me siga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.